Canal YouTube Metamorfose Oeste na TV. Estamos de volta aqui ao sítio Arapuá, município de São Francisco do Oeste. Estamos ao lado de Antônio Viana Filho. Antônio Viana Filho é filho de Antônio Viana Sobrinho e Maria Viana. A conversa de hoje em nosso canal é para relatar sobre o histórico dessa família também, sobre o pai e a mãe, os laços familiares de Antônio Viana, o sítio Arapuá e um projeto, um trabalho que ele desenvolve aqui. É um prazer, uma satisfação muito grande e, além de tudo, um momento de emoção de estar aqui com vocês para fazer uma entrevista e eu poder relatar um pouco daquilo que sei da vida do meu pai quando chegou ao sítio Arapuá. É uma história muito longa, eu sou o segundo mais novo da família e, por sinal, não sei contar tudo direitinho. Vou contar aquilo que eu sei, mostrar algumas coisas que ele deixou e que ainda existe até hoje, outras que foram modificadas ao longo do tempo, mas, na verdade, esse torrão aqui, onde eu nasci e me criei, essa casa onde nós vamos mostrar e ter oportunidade de mostrar alguns objetos que ainda existem, ainda da época dele, produzida por ele, e dizer que não foi fácil. Ele foi um homem simples, um homem trabalhador, que veio com a família do município de Riacho de Santana, na companhia do meu avô, pai dele, Manel Viana do Nascimento, e acompanhado dos irmãos Agostinho, Antônio, que era o meu pai, Santino, Pedro Viana e José Viana. Só que também tinha uma filha, uma irmã deles, Maria Viana, essa não veio. E eles vieram comprar esse terreno, por sinal Amadeu Rocha, que logo em seguida vendeu, assim que vendeu, foi embora para Minas Gerais. Mas ele confiava muito na família Viana, porque era trabalhador. Vendeu aí para pagar como fosse possível. E eles se dedicaram na época a trabalhar, numa época difícil de acesso à água, difícil de tudo, até o sistema de negociação, a transação econômica era difícil naquela época. Por sinal, eu faço aqui lembrar, ouvia muito eles dizer que às vezes precisava até trocar, fazer um sistema de troca de uma novilha, uma garrota e um cavalo e tudo para poder adquirir, porque tudo era difícil. E eles começaram naquela época. O trunfo maior para que pudesse pagar essa propriedade foi plantando o algodão arbóreo, o algodão preto que a gente conhecia. E eu vou mostrar até o canto onde era que ele juntava esse algodão e vendia na safra, e era aí que fazia o dinheiro para pagar esses terrenos. Todos eles, todos os Viana, foram homem trabalhador, homem direito, homem honesto. Não é porque seja da família que esteja falando isso, mas a comunidade vizinha e quem o conheceu sabe disso. Era homem do trabalho, exclusivo da agricultura e da pecuária. É um orgulho dizer que sou da família, sou filho de Antônio Viana e que a educação que ele me deixou valeu até hoje. Eu adquiri conhecimento nos bancos escolares, mas a minha maior educação foi dada justamente pelo meu pai, Antônio Viana Sobrinho, e minha mãe, Maria Viana de Carvalho, conhecida por Lilita. Nós vamos agora adentrar a casa e eu vou mostrar a partir da fechadura que ainda é no sistema antigo e a porta dividida em duas partes. Vocês vão ver, tem muitas coisas já muito em estado precário, outras já foi remodelada. Essa casa aqui, hoje ela não é a antiga, que quando ele chegou tinha apenas um vão e uma rabeirinha feita de taipa. E aos poucos eles foram trabalhando, fazendo tijolo, tem até um modelo ainda aqui daquelas formas de fazer o tijolo. Eles mesmo serravam a madeira, meu pai, mas os irmãos serravam, fazia a porta, fazia os caibros da primeira casa, era feita todo de madeira roliça, todo tirado aqui, eram os caibros, a ripa, a arlinha, e mesmo foram construindo aos poucos. Ao longo do tempo foi modificado
Não as paredes para vocês verem, está intacto, do mesmo jeito, repocada, sem ser com cimento. Aqui é de um sistema muito importante, que eu até num curso que eu fiz em 2015, junto à Embrapa Ceará, me relembrou muito, porque era um curso que se chamava Permacultural, curso de permacultura e design. E eles construíram a casa baseado nessa coisa antiga, que foi construir uma casa só de tijolo e repocada com barro, e até hoje ainda está as paredes para vocês verem. Os próprios armadores já foram modificados uns, mas vocês vão ver ali os feitos de madeira por eles próprios, pelo irmão e meu pai. Isso tudo que vocês vão ver aqui é simples, mas eu tenho o maior prazer do mundo de realmente transferir, porque eu tenho, não sei se vou conseguir, mas eu tenho um pensamento de escrever 3 livros e deixar registrado. Um é a história da família Viana, que por sinal veio, o meu bisavô não deixou contato com a família, ele veio de Barros, no Ceará, e eu ainda quero ir lá para resgatar alguma coisa, até por sinal dita por amigos mais velhos, e que eu vou buscar essa informação lá, para que seja incluído nesse livro. Não sei se consigo, mas se Deus me der saúde e mais um tempo de vida, isso eu vou fazer. É meu sonho, é fazer isso. E sonho também contar a minha história simples também de luta, de trabalho. Durante todo o meu tempo, eu quero também resgatar do que eu fiz, tanto aqui no município de São Francisco do Oeste, como no município de Venhaver, que também eu considero como minha terra, ao qual eu recebi até um título de cidadania. E o outro, na verdade, já tinha escrito, rasguei, voltei de novo, que é um livro de romance. Eu não sei se vou conseguir, mas se for, os que ficarem vivendo mais vão ter a oportunidade de ver essa história simples, de homem simples, de família simples, e que sempre lutou pelo objetivo de trabalhar e viver com independência. Antônio, e seus pais, né? Seu pai e sua mãe, eles vieram de qual município? De Riacho Santana, veio do município de Riacho Santana, do sítio Pau d'Arco. Eu conheci, eu era muito criança quando fui lá, porque na verdade aqui já faz aproximadamente uns 80 anos que vieram. Quando vieram eu não era nascido, só veio três filhos dele, os mais velhos. Veio Isabel, que é Belinha, é a mais velha, veio João Viana, que é o segundo, e veio José Viana, que é Zeca já falecido. Depois, aqui nessa casa, muito simples, nasceram os demais. Nasceram aqui, não foi em maternidade, não foi na cidade, não, foi aqui. Eu, por exemplo, ainda lembro, salvo a memória, que a pessoa que assistiu foi uma parteira se chamada Elisa. Se isso tiver diferente, eu até hoje ainda não sei, mas acho que a história contada e que me disseram foi realmente essa, né? Aí aqui nasceu, quando depois chegou, nasceu Maria Viana de Carvalho, que herdou, como se diz, logo o próprio nome de minha mãe, que era Maria Viana de Carvalho. Depois nasceu Terezinha Viana, depois Gilda Viana de Carvalho, que é minha comadre. Depois eu, Antônio Viana Filho, que também herdei esse nome dele logo de nascimento. E por último, Gilvani Viana de Carvalho. Agora vamos, né, conhecer os detalhes aqui dessa casa também histórica de São Francisco do Oeste. Vamos lá, Cleviano Silva. Pronto, aqui para vocês verem, ainda está no sistema desde quando ele construiu a casa. Não era essa casa, relembrando, essa casa era bem mais atrás e era só um vão e com a rabeirazinha de taipa. Toda foi demolida e foi construída e construído com essas portas, com o mesmo sistema antigo de fechadura. Preservando, né, Antônio Viana? Fazendo a preservação histórica, né? Fazendo a preservação histórica. Isso aqui, para muitos, acho que não tem muito valor, mas para nós temos, toda a família temos esse desejo, essa vontade de preservar. Só não preservamos às vezes de tudo porque muitas vezes não é possível, mas o que a gente
pode preservar. Vocês vão ver coisas simples aqui que eu vou contar da história do meu pai, que a gente ainda conserva. E dificilmente se faz isso, mas a gente faz com todo gosto, com todo prazer, principalmente a irmã mais nova, que ela é quem justamente faz aqui por onde a coisa aconteça e que fique conservado. Agora vamos à outra parte. Aqui, esse quartinho aqui já foi feito, que era uma sala única, foi feito justamente para ele guardar o feijão, quando colhia, e assim que tirava o feijão, ele começava a pôr o algodão. Era fazendo, ensilava o feijão e o milho, e depois o algodão ele empaiolava aqui, a gente nessa sala ensacava e as carroças vinham pegar e levavam daqui para Pau do Ferro. Aqui está misturado com outras coisas, porque nós já trouxemos aqui, mas você vê aqui ainda tem um sistema da balança antiga, que ele pesava o algodão. Ele também foi uma pessoa que foi muito dedicada e isso já estava mesmo dentro da família Viana. Principalmente Zé Viana e Agostinho era muito dado a serviço de marcenaria. E meu pai também aprendeu, eu também ainda fiz algumas coisas e ainda a gente preserva isso. Aqui, olha, uma plana antiga que é difícil se encontrar. Aqui ainda tem o graminho que ela riscava a madeira para poder... Aqui era o formão e a chave que inclusive ele mesmo colocou os cabos depois para poder render, porque não era diferente. Hoje quando um amassava um pouquinho, já joga no mato e vai comprar outro. Ele não, ele preservava, ele era conservador. Esse martelo tinha um outro maior, mas eu só encontrei agora há pouco esse pequeno, que justamente isso aqui é muito mais velho do que eu. Acho que é da idade de quando ele era moço. Aqui tem a grade de fazer tijolo, que ainda foi parte, foi feito com essa grade aqui. Aqui ainda tem a espora antiga que ele usava. Eu mesmo coloquei muitas vezes montado no jumento para ir atrás de ovelha e nessa manga aqui. Isso aqui ainda abrigo de um animal do cavalo que tem aí. E aqui era de pôr nos bezerros para poder apartar da... Ó, Totônio, os nossos cinegrafistas podem vir mais para essa parte aqui um pouquinho, porque tem uma balança antiga ali também, né? Uma balança, se der para ele pegar aqui, Cleviano Silva. A balança, não é isso? Totônio, uma peça interessante. Sim, essa peça aqui, que isso pessoal, aqui... Isso aqui. Carreguei muito. Galão d'água. Abra ele aí, assim. Com isso aqui. Tira isso aqui. Isso aqui foi até poucos anos. Ele até quando foi construído um poço que eu consegui no trabalho, com muito trabalho e sacrifício, nós antes desse poço tudo era carregado água aqui. Botava uma lata de um lado e a outra do outro. De outro e botava no ombro. Não era muito bom, não. A distância, Totônio? A distância da água a gente trazia dali de um cacimbão que tem aqui próximo. Mas anterior a isso, a água era trazida, que eu vou depois mostrar ali fora, as ancoretas. Trazia em jumento, vinha lá do rio. E no rio a gente cavava cacimbão, chegamos, às vezes quando tinha um ano de seca, a gente cavava aquelas cacimba funda, muito funda, que ficava começando a faltar água, ficava esperando. Dava 9 horas, a gente ainda botando água e acordava cedo, mas na verdade a gente conseguia trazer a água, que era água de beber e de lavar os pés e tomar o banho, porque na verdade toda a vida nós fomos educados desse jeito. Agora era para almoçar, se lavava as mãos, se lavava o rosto, se lavava os pés quando não tomava o banho. E quando era tarde, a mesma coisa. E tinha, meu amigo, tinha que carregar muita água. Eu não gostava muito, não. Confesso que achava, apesar de que quem sofria era o pobre do jumento, que era quem carregava o peso. Mas a gente novo, você sabe, às vezes aqui e acolá não gosta muito. Mas isso era diariamente, né? Eu me orgulho de contar essa história. Para muitos tem vergonha, eu não. Para mim foi um prazer, isso foi uma lição de vida. Eu aprendi as minhas coisas e aprendi a ser cidadão e respeitar o povo, mas não foi outra coisa não, foi a educação do meu pai, ensinando o que era que se devia fazer e ensinando como era que se vivia trabalhando e não vivendo
com preguiça e à custa dos outros. Essa luta diária, né? A luta diária, e acordava cedo, 5 horas todo mundo já estava aqui, uns dentro do curral, tirando leite, outros cuidando. Minha mãe fazia o café cedo e não tinha essa história não, nós fomos criados assim, trabalhando. Eu estudava quando criança, fui muitas vezes, e apesar de que meu pai comprou ainda a casa em Pau do Serro, e mesmo assim eu ainda vinha, ficava aqui, trabalhava o dia todinho e ia no horário que era para a escola. Não foi de brincadeira que eu vivi e passei meus estudos. Eu estudei, é tanto que os 3 primeiros filhos mais velhos aprenderam. Eles aprenderam ler e escrever muito bem. Meu pai só teve 2 dias e meio de aula, mas ele sabia ler, escrever, sabia a 4 operações de conta, assinou jornal, era um homem que tinha um entendimento que eu não sei, eu queria ter a metade da inteligência dele, que eu acho que aí eu tinha completado toda a minha felicidade. Mas não foi, eu ainda herdei alguma coisa e tenho certeza que valeu muito. Valeu e vai valer até o meu resto de vida. Aqui, essa mesa ele tinha como se fosse um cofre, uma coisa que ele guardava tudo que era de mais secreto aqui e o que ele tinha mais carinho, que inclusive está aqui dentro, uma história sagrada antiga. E um livro, O Grande Conflito, que também está aqui dentro, e alguns documentos dele. Essa mesa também foi produzida, feita por ele e os irmãos que trabalhavam de marceneiro. Aqui ainda tem em cima um livro que ele gostava muito, e quando era no tempo que fazia aniversário, na época que fazia aniversário, então ele ganhava de presente isso aqui, salva a memória, foi Giovanni que deu a ele, cante lá. Tem aqui, né? Canto cá aí, vaqueiros e cantadores, que ele gostava muito disso. Temos aqui, né, essa peça Tem rara. essa peça aqui, que é uma peça também rara, uma mala que é onde se guardava a roupa. A roupa era feita também por pessoas da família. Aqui tem essa gamela, tem a cuia, que era de medir o milho, o feijão e o litro. Tudo rústico. Aqui, essa peçazinha aqui, isso aqui, dificilmente a pessoa imagina para que era. Isso aqui eram os 3 filhos mais velhos, quando ia para a escola, usava para botar os livros aqui dentro de caderno. Você vê como eram as coisas, né? Mas incrível, né? Afinal de contas, preservado aqui. Essa história de estudo, na verdade, nós começamos a estudar em casa. Eu, além da educação de casa, eu comecei os conhecimentos aqui. Nessa casa teve a escola isolada, era uma escola estadual, a escola isolada Arapuá, que, por sinal, foi minha irmã Maria, foi quem começou a ensinar. E aqui nós aprendemos a ler e escrever aqui, a turma mais nova. Os mais velhos aprenderam em casa vizinha, eu não lembro bem, mas eu acho que aqui em Santino, eu não sei, mas foi por aí. Foi na casa de um da família que as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento vinham e davam as aulas. Foi difícil? Foi, mas todos eles aprenderam a ler e escrever, os que não chegaram a se formar. Ó, isso aqui é um engenho de descaroçar algodão. Foi feito justamente que colhia o algodão e minha mãe, nesse engenho, descaroçava. Meu pai trazia o algodão e aqui passava, ele passava, às vezes mais os filhos, um ficava de um lado e de outro, e passava aqui o algodão. O algodão descaroçado vinha para aqui. Esse outro engenho aqui, que era justamente onde fazia o fio. Antes de passar aí, ele passava aqui, o algodão depois de descaroçado ali, ele passava aqui, minha mãe fazia isso, passava aqui, mais Isabel, Belinha, e fazia um estirão de pluma do algodão, e aqui ele fiava. Fazia o fio, tinha todo um... Isso aqui era justamente para fazer os cordão de rede, esses birros, que ela usava também, botava lá fora uns tocos e montava e fazia o cordão. Era tudo, como se diz, era um trabalho diário, constante. Na época daquela colheita se aproveitava de tudo, porque naquela época não se comprava a redinha boa que se compra hoje, já tudo prontinho não. Passando na porta da casa, né? Aí tinha que fazer isso, tudo isso. E eu achava interessante e é por isso que eu preservo.
E vai ficar aqui, porque se eu fosse morar em outro canto e não fosse ficar aqui, eu carregaria tudo para minha casa. Era ruim para poder a mulher aceitar, porque ia ser, para muitos acha que era muita tranqueira, mas essa tranqueira eu gosto. Antônio Viana, agora temos aqui. Aqui era a cela que ele usava, a cela e a corona que ele usava. Corona, que ele usava, a cela, ele colocava aqui. E todos os sábados ele ia para a cidade de Pau do Serra e trazia a feirinha, olha, enfiada aqui. Muita parte botada nessa corona. Ia e vinha e para ver. Não é muito longe, mas são 9 quilômetros Aqui, daqui, né? daqui para Pau do Serra. E ele ia, era feira, era fim de animal. Isso aqui era um lampião. Antes desse daí foi esse farol. Ah, um farol quem tinha naquela época, vixe, fulano tem um farol em casa. Era interessante, né? E eu vivi ainda, o mais novo sou eu e vivi essa época aqui. Isso aqui já foi, mas depois já a técnica, a tecnologia estava chegando aqui quando veio e colocou esse lampião. Tinha um bujãozinho, mandava carregar. E aqui clareava, era justamente para aquelas noitadas vamos dizer, de festa de São João, um aniversário de era quando se usava mais esse lampião. E numa escolinha também aqui, no início, essa escola que foi construída na Arapurá, muitas vezes eu ainda fui professor do Mobral, usando o lampião. Aqui em cima, Antônio, onde segura o lampião, tem um armador feito de madeira, né? Artesanal, né? E o que eu falei antes, todos eles, esses daqui ainda foram feitos por eles. Quando era de um lado para outro, eles faziam do mesmo jeito daqui, fazia do outro lado, só era colocar e chumbava. Era uma coisa que para mim eu acho belíssimo. Isso aí, seguro e acho bonito mesmo. Se alguém achar brega, eu não sei, mas para mim eu só enxergo beleza. Pronto, aqui também um baúzinho antigo, você vê, ó, ele tá meio escurinho, que era onde se guardava e ainda se guarda as roupas mais velhas hoje, que as mais novas não colocam não, mas aqui se colocava era roupinha e era quem tinha isso, ainda dava graças a Deus, porque naquela época não existia os móveis que existem hoje, não. Temos aqui, né, Antônio Viana, também outra peça. Outra peça feita também por eles. Você vê que isso aqui era raro e era bonito porque era uma forma de organizar as peças de roupa da casa, né? Eu ainda vou mostrar outra, mas eu acho que essa aqui foi uma das primeiras máquinas que meu pai adquiriu e que minha irmã Belinha era quem costurava para toda a família aqui de casa. Máquina de costura, Máquina né? de costura. Máquina de costura, ela fazia, eu vou mostrar até depois ali as peças, como era que ela recebeu um curso aqui mesmo de como fazer o corte em papel e aprendeu a fazer as nossas roupas. Nossa roupa era feita dessa forma, viu? É a segunda cama, mas tinha uma outra, mais antiga, que por sinal, nessa época, era tão difícil as coisas, o colchão era cheio de uma planta cortada, que eu não sei se você já ouviu falar, junco. Nós tínhamos aqui numa lagoa, e ele cortava todinho, ficava bem macio, botava, ficava uma altura, e essa era, na verdade, a forma de se ter um colchão. Depois as coisas foram melhorando e foi adquirindo. Pronto, tá aqui, tem essas peças já um pouco renovadas e merecendo renovar mais. Agora, nós desprezarmos isso aqui, jamais. Pronto, aqui já foi uma máquina conseguida depois, mas ele ainda em vida se conseguiu uma máquina melhor que passou justamente a fazer as nossas roupas nessa máquina. Isabel Belinha, ela aprendeu e, por sinal, muito bem fazia as nossas roupas, e é uma roupa que a gente, lá no começo, quando criança, era comprar das peças para o ano todo. Chegava num lojista e ele vendia naquelas lojas de tecido, comprava as peças para todo mundo e ela ia fabricando ao longo do tempo, até chegar o período de festa e trabalhando, utilizando. Você vê que era difícil. Essa aqui foi réguas que realmente foram feitas por ele ou por meus tios.
que eram as réguas dela fazer nessa mesa aqui, que foi essa mesa que foi também servida para fazer o trabalho de costura das roupas. Nossa. Aqui tem outra. Essa Relíquia, peça né? aqui, essa aqui é uma relíquia, isso aqui é velho, eu acho que mais velho do que a mais velha, que é a Isabel. Porque essa aqui era onde se colocava água para banhar o rosto e lavar os pés. E ficou, isso aqui As era... cadeiras. Agora as Essa cadeiras. cadeira Mesa, aqui cadeiras. foi Né? adquirida depois que antes era mais tamborete. E foi adquirida essas cadeiras também. Ela deve ter por volta de uns 60 anos já. Foi adquirida, foi renovada simplesmente o assento, que foi mudado do couro. E muita peça aqui, peça antiga, que hoje muitos olham assim, mas ainda muita gente chega e acha bonito, porque aqui faz muitos anos que foi adquirido, né? Tem um bule ali, né? Tem o bule, que era justamente onde se colocaria o café. Feito, colocava aqui. Aqui servia para botar os ingredientes da cozinha. Isso é antigo demais. Ainda hoje ainda fabricam, mas na época era onde se colocava o açúcar. E ali era onde se colocava o endro e demais especiaria de fazer chá. Agora, aqui era o quarto, que era onde eu dormia. Onde depois ficava só as mulheres, as minhas irmãs dormiam aqui, e eu já passaria a dormir, os homens, em outros locais, né? E com o tempo nós fomos trazendo os nossos pertences, depois que eu enviuvei, e aí trouxe para aqui uma parte que as minhas coisas estão assim divididas em vários locais. A maioria está em Martins. Mas para aqui eu trouxe um pouco, ainda tem muito em caixa ali, livros, eu devo ter uns 4 ou 5 mil livros. E basta aqui que tudo que eu faço na minha vida, no final vou dizer para vocês, é anotado e guardado para, se precisar provar, eu ter com que mostrar. Não vou vender e mais daquilo que eu não fiz. Eu quanto disser, eu fiz isso é porque eu tenho anotado e tenho com que comprovar. Então está aqui, trouxe simples e guardo isso aqui, eu vou guardar até morrer. Aqui do mesmo jeito, tem coisas importantes aí que se fosse uma coisa mais demorada, de outra oportunidade, eu vou trazer você aqui para mim botar em detalhe cada coisa que eu tenho guardado nessas bolsas. E nesses livros tem muita coisa. Aqui eu tenho o prazer de mostrar essa mesa, que essa mesa é bem mais velha do que eu. Nessa mesa eu falei ali que era onde ela trabalhava, Isabel, Belinha, mas ela começou nessa mesa realmente a riscar os moldes em papel e fazer, e aprendeu a costurar as roupas, foi justamente utilizando essa mesa. Esse móvel aqui foi feito, eu não lembro bem, mas foi tio José ou tio Agostinho que fabricou. Isso aqui era onde se guardava todos os pertences da cozinha, a xícara, e como você vê ainda tem prato antigo mesmo. Aqui isso era cheio porque uma parte caiu, mas eu ainda lembro, eu muito criança, que ela estava cheia de xícara e que houve um estrondo, não seja um abalo aqui na Serra de Pereiro, e que essas xícaras aqui ela balançava tudinho. Mas tem uma coisa, o medo foi grande, viu? Não corria porque se corria fora aí o que tremeu era maior, então tinha que aguentar aqui. Enquanto a casa não caísse, mas graças a Deus foi só um susto. Temos aqui o tradicional, já vem uma relíquia, o fogão, né? A lenha. Esse fogão, ele era bem mais rústico e fomos melhorando, conservando, mas porque ele era nessa lateral. Depois foi passado para essa e melhorou, mas sim, ele em vida, isso aqui foi feito, isso aqui foi tudo melhorado e graças a Deus a gente está conservando e jamais vamos deixar de conservar isso. Se um dia é pensamento, a gente um dia transformar isso quase num museu, ter aqui, melhorar, dar uma melhorada em muitos patrimônios velhos que tem, mas para a gente tem um valor e um significado muito grande, então não vamos deixar destruir, não. Pelo menos, enquanto vivemos, a esperança é essa.
Pronto, aqui é os caixão, como eu falei desde o início. Eles tinham que se preparar de como guardar os produtos da roça. Aqui eles guardavam legumes, aí ele guardava farinha, depois guardava rapadura, que comprava aquelas malas de rapadura e guardava aqui. Tudo isso aqui é antigo, é rústico. Aqui esse moinho é velho. E aqui se via muitas vezes de a gente até, eu e Givani, às vezes quando chamava para o moinho, a gente se escorregava e corria, que era para ver se os mais velhos é quem usava. Mas, na verdade, eu puxei muito ele aqui, era onde a gente fazia o cuscuz. Nosso cuscuz era feito porque era a janta tradicional de todos os dias, o cuscuz com leite. Quem gostava de coalhada, comia com cuscuz com a coalhada. Eu não gostava muito de coalhada, mas o cuscuz com leite e uma rapadura, para mim, não tinha coisa melhor. Eu fiz questão de mostrar isso aqui, tão velhinho, mas isso tem um significado importante. Isso aqui foi dos caçula, de Antônio Viana Sobrinho e de Maria Viana de Carvalho Leleta. Esse aqui era de Gilvani, esse aqui de Totônio, era o meu. Aqui era nosso xodó de todos os dias, sentar e ficar, às vezes brincando, ou às vezes querendo traquinar, mas sentado nessas cadeirinhas. Para mim, isso aqui vai ficar até o resto da vida. Aqui eu quero falar rapidamente um pouco sobre a minha vida estudantil. Como eu disse antes, eu comecei aqui, alfabetização, depois fui estudar em Pau do Cerro. Logo em seguida fui para a Escola Agrícola de Jundiaí, foi 2 anos. Para mim foi uma lição de vida, porque lá eu assisti a aula o dia todo, manhã e à tarde, para estudar para as provas, tinha que estudar à noite. Eu ralava mesmo, não era brincadeira não, era mesmo que servia o exército. E para mim foi uma lição de vida que até hoje eu ainda tenho muito aprendizado que veio de lá. Sem contar da parte técnica, que era o curso de agropecuária. Depois eu fiz ciências contábeis, economia. Isso aqui é o projeto de encerramento do curso, que foi uma fábrica de beneficiamento de algodão. Logo em seguida, uns anos depois, eu fiz uma especialização de educação do campo, uma pós-graduação, e que também foi muito bom para mim, porque estava inteiramente ligado a toda a minha vida. Aí eu achei importante esse trabalho de pós-graduação de educação no campo, porque aprimorei muito mais os meus conhecimentos com referência a tudo que diz respeito ao campo, tanto na parte pecuária como na parte agrícola. E uma lição de vida na parte de cidadania. Em seguida, retomando mesmo quando eu terminei faculdade, eu veredei pelo caminho da política. Não sei se foi muito, eu era muito apaixonado por política, empolgado, e fiz a minha parte. Sofri muito, acho que financeiramente para mim não compensou. Eu hoje reconheço isso e não quero mais, não tenho mais nos meus planos nada por isso. Tem assim, Totônio, você foi vereador em São Francisco do Oeste. Foi, que também você residiu algum tempo em Venha Ver, mas foi vereador aqui, em São Francisco do Oeste. Exatamente. Eu fui vereador naquele mandato, último mandato que houve, que tinha a duração de 6 anos. Eu fiz Na época do prefeito Gabriel Leite foi 6 anos, não é assim? Prefeito Gabriel Leite. Eu deixei justamente porque já estava praticamente satisfeito com a vida pública. Mas, afinal de contas, depois eu me arrependi porque fiquei lidando com a política, sendo presidente de partido, atuando e sem mandato. Isso foi o que não compensou. Eu ainda fui depois candidato a vice-prefeito, até mais Daniel, perdemos. E daí foi que surgiu a minha história de ir para o município de Venha Ver. Antes de ir para o município de Venha Ver, eu botei uma fabriquetazinha de sabão, de vela, desinfetante, sabonete, e ainda quem da minha época, não esses mais jovens, mas da minha idade, todo mundo conhece a história do que foi a minha produçãozinha na fabriqueta de fundo de quintal.
Como vereador, eu fiz alguns projetos, ainda lembro aqui, não lembro tudo, mas vou lembrar aqui acho que foi o meu primeiro projeto, e isso está nos anais da Câmara, um projeto de arruamento, alinhamento e nivelamento das ruas para que as ruas ficassem tudo alinhadas. Isso, às vezes, não é bem observado, mas que está lá. Aprovado. Foi aprovado, foi sancionado, isso naquela época. Está lá, quem quiser ver, só é pegar o livro que, na época, nós só éramos 7 vereadores. Depois eu lembro bem que eu fiz um projeto, um pedido de coletoras de lixo para pôr na cidade. Era muito difícil. Eu sempre defendi muito um trabalho de educação ambiental, porque eu acho importante para os municípios. Seria muito bom que todos os municípios, logo assim que é instituído, emancipado, que fizesse sempre esse trabalho de educação ambiental e que fizesse um trabalho de arruamento, alinhamento e nivelamento para que não houvesse prejuízos futuros. A gente vê hoje acontecer em grandes cidades destruições. Por que foi isso? É porque está lá desde a origem. Desde novo, que eu fui vereador, era muito novo, com 21 anos de idade, eu fui vereador e observava isso. Me debrucei para fazer isso, mas era muito difícil. Quando eu deixei a vereança, eu fiz ainda alguns trabalhos. Eu trabalhei muito com o antigo PCPE, que era um projeto do governo estadual com o governo federal e participação do município. Elaborei vários projetos, nós executamos muitos projetos em benefício do município. E fiz um projeto que, inclusive, eu tenho aqui, depois eu quero expor detalhadamente, eu tenho que ir até a Recife pegar esse material, de 21 projetos que eu fiz, 21, salvo a memória, 22, o projeto São Vicente. O projeto São Vicente nós compramos muitas matrizes bovinas, caprinos, ovinos, carroça, com toda a reação e o animal de trabalho, compramos motor bomba com cano, comprando toda a ferramenta que precisava para o produtor. Quem é da minha idade ou um pouquinho mais novo e os mais velhos sabe disso, que foi feito isso em todo o município. Nós criamos 21 organizações, associação dentro das comunidades do município e elaboramos esse projeto. Esse projeto era muito difícil, porque na época se fazia numa maquinazinha de datilografia. Eu ainda tenho uma ali que eu utilizei, mas essa já foi uma mais nova. Mas eu ainda tenho uma ali que está ali fora. Eu ainda quero restaurar ela, porque ela é uma relíquia para mim, de como era que eu fazia. Eu fazia um projeto de 40, 50 páginas e às vezes no final eu observava porque por 1 ou 2 centavos estava errado os cálculos, tinha que digitar tudo de novo. Não foi fácil. E era posto no correio para ir para Recife, para Sudente, para poder vir. Mas, a bem da verdade, eu fiz até em conjunto com o Padre Dário. E isso a gente se reunia na igreja de São Francisco do Oeste, elaborando esses projetos. E fizemos tudo. Compramos máquina de bolhar milho, feijão, trator equipado. Fizemos 3 escopadeiras de arroz do prédiozinho com as máquinas dentro. E outras coisas mais que eu acho que eu nem estou lembrando, mas sei que tem. Mas ferramentas de trabalho, chibanca, foice, pulverizador, veneno, um bocado de coisa. Era difícil. De um projeto com menos pessoas, com 20 pessoas, 20 famílias, cada um recebia esses equipamentos. Ainda tem gente aí que eu acho que ainda possui, pelo menos na chibanca, só não sei que tem abandonado, mas machado, foice, roçadeira, chibanca, rastelo, tudo isso, quem pode procurar que a testemunha é o povo. Agora, pronto, dando continuidade aqui, eu quero expor aqui rapidamente a minha ida para o município do Venhavi. Foi justamente muito gratificante, e para isso eu tenho até o título de cidadão venhaviense. E lá eu pude realizar um bom trabalho e acredito que todo mundo é testemunha disso, que está lá os feitos, está lá. É claro que eu não fiz só, nada eu fiz só, nem como vereador, nem em São Francisco do Oeste, e nos trabalhos que eu fiz, nem em VAV. Fiz em parceria, porque para mim as parcerias valem muito. Eu tenho prazer de
o trabalho que eu vou realizar, contar com parceiros bons, como foi, além das prefeituras, os sindicatos rurais, sindicato patronal, Banco do Nordeste, Senar, Sebrae, Senar, inclusive eu fui educador do Senar, e para mim foi, além de ser me dar uma renda, eu sou muito gratificante pelo bom trabalho que o Senar faz e o Sebrae, né? Participei de muitos cursos do Sebrae e do Senar, participei de curso da Embrapa Ceará, que foi um curso de permacultura que me ensinou muito como é de se aproveitar as coisas da natureza e transformar e se tornar sustentável, como por exemplo uma casa. Uma casa, muita gente acha que a casa só é boa e só tem segurança se tiver na armação de ferro, de tijolo, e quando na verdade existe em muitos países aí já as casas sustentáveis no sistema de permacultura, que é feita só de barro feito com aqueles ensacamentos próprios de própria permacultura, e que constrói a casa não cai, nem que haja os estrondo não cai. Ela se torna mais barata e se torna mais aconchegante, é mais fria. E em Venha Ver, eu fiz muitos dos trabalhos, e um dos que me traz mais na lembrança foi a Agenda 21, que está aqui, foi um plano da Agenda 21 que nós elaboramos. Em seguida foi o Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Isso quando começou a ver até o uso que o povo até então não sabia o que era desenvolvimento sustentável, e nós realmente realizamos isso visitando cada comunidade, levando a administração presente, esteve presente, prefeito, vice-prefeito, vereador, secretário, em cada comunidade nós construímos esses planos, que é um plano que era para no mínimo 10 anos. Foi muito importante isso. E nesse plano aí, nós pegamos o encaminhamento. Depois eu vou falar aqui, voltando um pouquinho. O encaminhamento do Projeto Umbuzeiro, que foi anexo a esses trabalhos aí, era um trabalho muito importante que feito pela ONG. E com esse plano nós trabalhava muito o associativismo e conseguimos até um prêmio, que foi uma viagem que era para os Estados Unidos, e o prefeito foi, até mais a primeira-dama, e passaram 8, 10 dias. O prefeito da época era Expedito Salviano. Então, esse projeto nós apresentamos em Mossoró, e eu ainda quero resgatar isso, que se encontra registrado na TV Cabugi. E eu quero ir a pensamento, e quero ir esse ano para ver se eu consigo trazer aqueles vídeos, porque foi lá perante todos os municípios que se fizeram, era todos do município que fizeram parte do projeto Umbuzeiro, e isso para nós foi uma coisa fantástica. Por quê? Porque estava ali gente do Ministério da Agricultura, gente da FETAR, gente de Brasília, até da CUT, as TV Ponta Negra, TV Cabugi, e nós fomos apresentar esse trabalho em plenário perante as autoridades, o plenário cheio. Na hora, tremeu nas bases, porque quando eu vi os outros apresentando tudo com data show e tudinho, e eu simplesmente com um pacote de cartolina debaixo do braço, feito à mão. Era simples, humilde, que fazia até dó. Mas mesmo assim, nós conseguimos o troféu, ganhamos. Quando terminou, importante, isso está gravado, nós foi aplaudido de pé, porque eu acho que a apresentação, não sei, eles é quem avaliaram, foi quem fizeram, mas quando nós mostramos todo esse trabalho da Agenda 21, o trabalho do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e o trabalho que fizemos sobre as associações e o projeto Umbuzeiro, logo depois nós recebemos o resultado. Ganhamos, foi o município que ganhou essa viagem para Estados Unidos.
Foi uma coisa para nós. Marcante, histórico, né? Não consegui, ninguém conseguia realmente ter essa. Eu não imaginava, de gente jamais já imaginava, porque tinha municípios grandes, e vem a ver município recém-criado, pequeno. Lá, um trabalho que foi muito importante, que eu já ia esquecendo, foi um trabalho junto ao Pronaf Infraestrutura. O Pronaf Infraestrutura, nós construímos um prédio que tem lá, da agricultura familiar, que é, como se diz, na entrada da cidade já percebe que foi uma obra importante para o município. E construímos lá muitas passagens molhadas, fizemos estradas nos sítios, calçada, fizemos engenho de cana, casa de farinha, abastecimento d'água e projetos produtivos, porque lá eu criei, salvo a memória, 14 associações, e todas elas receberam pelo menos 2 e quase todas 3 projetos. Projeto de infraestrutura, de energia, depois de abastecimento d'água e depois um projeto produtivo. Foi muito importante para isso. Voltando para São Francisco do Oeste, para encerrar, porque tem muita coisa, mas o tempo é resumido, a gente tem que ter cuidado, né? Uma coisa que eu... Foi uma cooperativa que eu fundei, nós fundamos, eu não, nós, foi parceria dos produtores mais antigos da época, e nós criamos uma cooperativa Agrícola Mista do Alto Oeste, Copoeste. Isso aqui nós ainda instalamos, ainda fiz o projeto, coloquei no Banco do Nordeste, mas foi quando eu fui para o VAB e isso terminou desfazendo, ela foi dissolvida e agora ficou difícil. Voltando para São Francisco do Oeste, voltei, a primeira coisa que fiz foi realmente criar uma granjazinha. Eu sou muito do empreendedorismo. Deixei porque não desse renda. Eu acredito, quem fizer uma criação, uma boa criação e tiver um bom manejo, criação de aves dá resultado. E eu fui a época que eu mais ganhei dinheiro, mas fui obrigado a deixar porque estava ficando difícil. Foi quando começou a explodir o preço do milho e com pessoas, a minha esposa doente, eu tinha que me afastar muito e terminei deixando de investir na granja e voltei a ser secretário do município. Secretário de Agricultura, né? Secretário de Agricultura, quando eu voltei, fiquei no município, que foi no governo de Gildene. Em VAV eu assumi, tive lá 12 anos no governo na administração de Expedito e na administração de Socorro Fernando. Volta a São Francisco do Oeste. São Francisco do Oeste e passei a ser secretário novamente. Fiz um bom trabalho, tem muita coisa aqui, eu vou até... Você também secretário na época do prefeito Luzimar Porfírio. Prefeito Luzimar Porfírio. Aqui eu fiz como também fiz lá. Eu criei um cadastro de produtor rural. Trabalhei muito com o associativismo, as associações. Trabalhei muito a questão de trazer cursos do Senar. Nós trouxemos muitos cursos do Senar. Eu não vou enumerar aqui, mas são muitos. Não são nem 2 nem 3, não foram muitos. E isso eu acho que foi muito importante para o município. No caso de Porfírio, você trabalhou o primeiro mandato. Assim dele. Primeiro mandato. Não foi nem todo, porque foi quando eu senti um AVC e, graças a Deus, estou recuperado, estou como bem. Mas ainda tivemos, ainda tenho a satisfação de ter implantado o programa Prefeito Empreendedor, que era do Sebrae, e que nós fomos para o dia de dizer quem era o ganhador, quem ganharia o troféu e... Por sinal, eu lembro disso, quem estava lá, salvo a memória, só era prefeito Luzimar e João Batista Leite. Nós, todo mundo com uniformizado, e a gente de roupinha simples, como se estivesse ali, né, vamos cumprir tabela. Não esperava. Mais um sucesso, né, Totó? Foi. Aí, rapaz, quando começou a dizer, chega a tremer, eu estava sentado, mas senti as pernas tremer.
Não que achasse que ganhava, mas queria ser quem for o ganhador. Quando disseram que nós ganhamos, chega, travou. Sabe como é que eu acho que naquele momento eu não tinha coragem nem de falar mais. Fiz igual a como fiz em Mossoró, quando da viagem do prêmio, que era a viagem para os Estados Unidos. Eu não esperava e realmente foi uma glória. Vi muitos municípios maiores, tudo, os caras vinham conversar. Mas rapaz, Totônio, você ganhou, vocês são vitoriosos. Oh, esse prefeito fez muito, esse é um empreendedor, ganhar um projeto desse. E lá foi importante. E mais importante, eu vi em um outro evento que nós tivemos lá em Parnabirim, quando me encontrei com um pessoal do Sebrae de Minas Gerais. Eles ficaram loucos com esse projeto, porque nós fomos vestidos com a camiseta do programa Nossa Empresa Rural, e eu fui, ele queria saber como era, e quando eu comecei a contar, ele disse, ô rapaz, vá uma viagem, um passeio, passar um mês com a gente lá em Belo Horizonte, que tinha uns rapazes de Belo Horizonte, para a gente detalhar isso. Ninguém quer roubar a firma não, mas isso aí serve para a gente. E eu digo, gostaria muito, mas eu não posso. E, na verdade, o prefeito ainda foi, o município ainda concorreu a um prêmio a nível nacional, que eu acho que não ficamos muito longe não, ficamos bem próximos, mas foi justo porque o município que ganhou, salvo a memória, foi do estado do Paraná e ele já tinha até uma tecnologia mais avançada, que era a transferência de embrião em bovinos. Então, eu acho que foi justo. Só que a parte realmente administrativa, de gestão das pequenas propriedades, para a gente tirar aquela ideia de que quem vive no campo é produtor rural, pronafiano, é um pobre tudo. Não, eu vejo, na minha concepção, que agora tem que ser dado um passo avante, no sentido de dar uma imagem melhor para o pequeno produtor. O pequeno produtor, ele é sim também um produtor do agronegócio. O agronegócio não só é feito pelos ricos, não. Está na hora do pequeno começar a trabalhar o agronegócio e o microempreendedor rural aqui na nossa região. Para isso, nós vamos encerrar ali. Eu vou mostrar um trabalho que depois que eu fiquei impossibilitado de trabalhar, eu quero mostrar o que eu comecei. Não posso trabalhar muito, mas vou orientando dentro do que posso. Boto uma pessoa, está muito difícil para o trabalhador, que hoje está muito difícil, mas é incentivando, sobretudo os mais jovens, a saber que é possível se viver numa áreazinha pequena, produzir fruto, produzir hortaliça, produzir mudas para vender, porque é isso que eu estou fazendo aqui, ensinando, principalmente aos mais jovens. Nós vamos encerrar aqui e ver o outro lado que eu quero, e criei também um projetozinho que se chama FEPAGRO, Feirinho do Pequeno Agronegócio do Microempreendedor Individual. Já havia antes criado também a Feira do Pequeno Produtor Rural, da Agricultura Familiar, do meio microempreendedor individual e da economia solidária. Baseado naquilo que eu já tinha feito, mas não pude mais seguir ir à frente devido a problemas de saúde, aqui nesse sítio estou voltando, estou tendo tempo de ficar mais aqui, e comecei esse outro novo projeto que vou mostrar. Eu quero ser rápido agora, em breve, para mostrar aqui o meu pequeno viveiro de muda, Recanto das Mudas. E, além de não dar tempo para mostrar tudo, mas quero convidar os amigos, os consumidores, para a feirinha do pequeno agronegócio do microempreendedor individual, que se realizará no dia 19, de 7h30 a 1h da tarde. Eu convido a todos os amigos que ouviram, que puderem vir, mesmo independente de comprar ou não, mas que venham conhecer, porque temos por volta de 15 a 20 feirantes que vão expor seus produtos. Cada um que vem traz produtos diferentes e a preços acessíveis e de qualidade. É muito importante que é coisa justamente do pequeno agronegócio e do microempreendedor individual. Fico feliz e quero finalizar agradecendo a essa matéria, pedindo desculpas se não estava dentro do esperado, e de outra vez eu posso até melhorar e mostrar direito mais ainda o meu viveiro, que conta com aproximadamente 60, 80 tipos de mudas diferentes uma da outra. Vai da menor, da jardinagem até o paisagismo. Plantas
a preços acessíveis e do mesmo jeito aos produtos dos outros companheiros que são feirantes aqui, que vendem de tudo um pouco. Gente, o nosso canal YouTube Metamorfose Oeste da TV agradece aqui ao amigo Antônio Viana e já prometendo que breve a gente vai retornar aqui para fazer uma matéria específica sobre esse viveiro de plantas, coisa linda, maravilhosa, e a gente assume o compromisso de voltar aqui. Gravação de hoje de Cleviano Silva, reportagem Eugênio Freitas e edição também de Cleviano Silva. Se inscreva em nosso canal YouTube Metamorfose Oeste na TV.